Fala, rapaziada, beleza? Bom, voltando aqui, né, vi que teve bastante interação no último vídeo, que foi falando do chat GPT, né? Então hoje a gente vai utilizar ele e vamos fazer alguns testes utilizando ele mesmo. Então, bora lá pra cima dele. Tá ele aqui bonitinho, chat GPT. Para quem não viu como que se acessa, o vídeo anterior mostra ali como a gente chega nessa tela, firmeza? A gente se falou, né, de subdomínios. E quando a gente fala de subdomínios, a gente precisa também entender que a gente consegue criar listas de subdomínios aleatórias e depois a gente utilizar resolvers, né, para ver se funciona, se ele existe ou não, de uma forma muito mais rápida e massiva, com o MasDNS e o DNSGen. O DNSGen nada mais é que uma ferramenta, né, que ela cria milhões de possibilidades de domínios, de subdomínios, né, de DNS, e depois no MasDNS ele faz essa verificação, né? Ele vê se funciona, se existe ou não. E isso a gente vai fazer hoje. O que é DNSGen? Vamos ver se ele vai responder pra gente. Ó, respondeu bonitinho aí, né? DNSGen é um gerador de lista de domínios por palavras-passe. E ele tá aqui, ó. Nós, os hunters, né, utilizamos muito eles, porque quando a gente tem uma lista, um domínio, né, que nem aqui o yahoo.com, partner e-mail, ele cria milhões de todas as possibilidades desse subdomínio aqui antes do domínio do Yahoo. Isso para a gente é muito importante, porque a gente pode localizar outros domínios, outros subdomínios, e isso é muito importante para nós. Então, ele está explicando o que ele faz, né? E vamos apertar para ele assim, como utilizo, vamos ver. Vamos ver se ele vai deixar, né, a gente utilizar ele bonitinho. Como ele faz? Instale DNSGen, utilizando o gerenciador de pip, né, que seria o pip, instala DNSGen. E no arquivo de configuração, palavras-chave, isso aqui a gente não precisa, porque a gente pode mandar, né, irei mostrar para vocês como a gente canaliza isso. DNSGen, arquivo de configuração, beleza? A saída do DNSGen, ele vai mostrar para a gente, legal. Vamos fazer aqui, ó, um teste no PHP. Como funciona o DNSGen? A gente instala ele, pip3, instala o DNSGen. Eu já tenho ele instalado, né? Então ele vai dar instaladinho, daquele jeitão. Ele está pedindo para me instalar uma versão do pip, então a gente instala, já deixa atualizadinho, né? Bonitinho. É a 23.3.1, firmeza. Então a gente utiliza o DNSGen assim, ó. Vamos lá no nosso site de teste que a gente pegou aqui, que é o teste do PHP, eco, colamos ele. Hífen DNSGen, hífenzinho. O que ele vai fazer, ó? Ele fez milhões de combinações, ó, utilizando o DNSGen, ó, com a lista que ele já tem nele mesmo, né? Ó, teste V2, teste dev, vários domínios, né? Como eu posso confirmar isso, ó? WC-L é para a gente fazer uma conta, contar quantas linhas tem aquele arquivo que ele gerou aqui, tá? Mas eu faço um pipe e eu boto WC-L, então ele já me mostra o resultado de quantas linhas tem aquele arquivo. Agora se a gente faz assim, ó, vou pegar aqui o Subfinder, Silent só, e eu boto ele, opa, ele encontrou somente um, utilizando o Subfinder no teste.php, né, que ele mostrou aqui pra gente, ó. Vamos ver se ele vai achar, ó, somente um. E agora se eu remover o teste view, somente botando o view web, né, que seria o domínio principal. Vamos ver quantos domínios, subdomínios ele localiza. 33. Então, a gente tem 1.342 listas, mas lembrando que não quer dizer que todos estão ativos, né? Então vamos deixar bem claro isso. Agora, se a gente voltares lá no na nossa URL e vir aqui, ó, no MasDNS, é o cara que vai fazer o resolver pra gente. Ele vai ver se existe ou não. Mas eu tenho uma lista aqui, breakdate. Eu vou deixar lá abaixo. São alguns proxies que eu utilizo, tá? São pagos, obviamente. E esses proxies eu só vou botar pra cá assim, vai que, né, fazem alguma coisa aí para mais de bilhões, trilhões de pessoas do YouTube. E aí a gente consegue fazer o download dessa lista e fazer a utilização dela, firmeza? Eu vou fazer aqui esse download delas aqui para mim, ó. Então eu vou pegar IPs de data center, né, e vou vir aqui download plist. Ele vai gerar para mim um TXT, salvo. Esse cara aqui, vou lá no meu negocinho, IP data tal, copio, venho aqui, dentro da nossa pasta chamada bug bounty 2 e vou criar aqui uma lista chamada resolvers.txt. Colo eles aqui. Então isso aqui são lista de proxies, né? Lista de outros IPs que a gente vai utilizar para a gente fazer os testes nesses DNS. Por que a gente utiliza resolvers?
Porque se um provedor ele verifica que a gente está mandando do nosso IP para vários IPs, várias requisições, o que acontece? A gente toma um bloco. Então, o proxy ele já faz. A gente envia para uma rede que tem várias máquinas, essas máquinas fazem os requests e volta para a gente o output dessas máquinas, né? Que foram localizadas, enfim, que tiveram a resposta 200 nesses DNS, né? Então aqui ele tá colando, bonitinho, 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 mas eu vou parar ele aqui, vamos ver se deixar ele aí bonitinho, deixa ele colando primeiro. E aqui ele fala como a gente utiliza o MAS DNS, né? Como a gente tem a nossa lista de domínios, né, que a gente criou lá com MAS DNS, com DNSGen, vai ser chamada de domains e a gente vai utilizar o tipo AAA para a gente ver se os domínios estão funcionando, né? Se ele cria os subdomínios. Então ele vem aqui, ó, o número dele, o header, ele mostra tudo bonitinho aqui pra gente, né? Então a gente faz, ó, uma query, né, para ele, ok, server full, refused, formatted. Obviamente que isso aqui é do exemplo do criador, né, da ferramenta. E aqui ele está colando ainda a nossa lista. Beleza, deixa ele colando aí bonitinho. Então, aqui mostra, né? Se a gente quiser uma lista, JSON, né? Sair do JSON, tem bastante coisa aqui. E aqui também é o Dirt Search, que a gente pode utilizar ele para busca de diretórios, né? Então ele mostra aqui, ele faz a mesma coisa que um GoBuster, um FUF, mas ele funciona também mandando ali uma URL e excluindo os status, né? Isso aí, obviamente, a gente pode fazer no FUF também e no GoBuster tranquilão. E lá, deixa eu ver aqui se consigo. Aqui. Deixa eu dar uma parada aqui, porque é muita lista de proxy, então ele trunca, né? Deixa ele tocando ficha lá. E aí, então, como a gente vai fazer isso? Vamos fazer lá o download do MAS DNS. Então ele utiliza aqui o bin dele, né? Faz toda a paradinha. Como é que a gente faz a instalação? Vemos aqui coding masdns.git, git clone cd masdns, make install. Vamos ver. Não, make. Primeiro é make, rapaziada. Depois é make install. Como ele é em C, né? Então a gente tem que buildar ele, como a gente fala, né? E aí, make install. Beleza. Então ele já instalou pra gente lá, ó. Se a gente botar mas DNS, ele já está instaladinho e ele manda para dentro já das pastas, ó. Bonitinho, ele cria a pasta no usuário localbin, man, install, né, com a permissão 755 para o binário mascam dentro da user local, né? Então, firmeza, já criou ali bonitinho para nós, já fez ali as coisinhas dele. Vamos ver aqui se ele tem alguns resolvers aqui dentro. Beleza, ó. Aqui, deixa eu ver. Tá, ele não chegou a criar, mas eu vou pegar aqui só uma meia lista aqui só. Só para não ficar um negócio imenso. Vou criar aqui, vim, resolvers.txt. Vamos editar ele. Apertamos A, cola ele. ESC, dois pontos, WQ, salva. WQ seria o ArtKit, né? Seria para escrever, fechar o arquivo, né? A gente volta aqui, bonitinho, tá lá, um MAS DNS resolvers, né? Como a gente vai utilizar esses bonitinhos? A gente vai chegar aqui, ó, vamos salvar aquela lista do DNSGen, anil domains.txt. O anil, para quem não sabe, ele é um script do Tom que ele apaga duplicados e ele grava, né? Dando um espaço, ele grava um arquivo de texto. Então, se a gente olhar isso aqui, tem uma lista chamada domains. Agora a gente vai lá no MAS DNS. Como utilizamos eles, né? Então, ó, a nossa lista primeiro, menos TAA, domains do resultado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, MAS DNS. Lembrando que o resolver, né, tem que estar na mesma um diretório, né? Menos AAA, domains aqui, ó. A gente cola ali. Então, domains, se a gente dá um enter aqui, ó, ele mandou pro nosso proxy e vamos salvar ele de uma outra forma. Vamos ver aqui. Menos D. Você vai utilizar, né? Não é válido esse resolver aqui. Então deixa eu pegar aqui, ó. Resolvers DNS Hub. Vamos pegar uma lista aqui de resolvers, então, no GitHub. Mas DNS. Aqui a gente mostra o erro, né, rapaziada? A gente gosta de mostrar o erro. Resolvers aqui, ó. Irei pegar da Trickest. Então a gente, vou deixar aqui, ó.
Peguei essa lista aqui da Trickest, né? Vimos aqui, damos wget, resolvers. RMRF, resolvers, move, resolvers, resolvers, .txt. Então agora ele irá utilizar a lista, ó, ele começou a utilizar a lista, ok, 1162 foi enviado, o NX 176, recusados 932. Então aqui a gente tem uma visão, né, bem legal da quantidade de subdomínios, né, de domínios que a gente pode utilizar. E depois, obviamente, que a gente pode salvar esses reportes, né, em response. Response. O que é isso aí, tá, rapaziada? É para ele salvar chat response. Tá aí a lista que ele pipocou, né? Localizou os domínios. Isso aqui para nós é muito interessante porque a quantidade de domínios que a gente acha é muito maior utilizando um brute force, utilizando resolvers, né? Ou criando novas possibilidades. Beleza? Então, hoje a gente brincou com o DNSGen, instalando o DNSGen dentro do chat GPT e utilizando o MassDNS para a gente fazer esse brute force, né? E muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, curte, manda pra família, pro pai, pro amigo, cachorro, papagaio, periquito, que a gente vai crescer muito mais esse canal. Segue nas redes sociais, logo abaixo vai ter mais conteúdo para vocês, me sigam lá no Instagram. Vai ter os links de mentoria, Telegram Pro e, obviamente, quem fazer adquirir o Telegram Pro ou a mentoria, por favor, me chama no Telegram pra gente alinhar, tá? A mentoria vai começar agora em fevereiro. Um abraço do Dia para vocês aí e até mais, pessoal.